Olá, meu nome é Caleb e feliz ano novo. Ponto. Ponto. Não era um ponto de exclamação. Oi, meu nome é Juliana e cadê o otimismo que tava aqui? Oi, meu nome é Luana e o Caribe nem tava tão bom assim. E você está escutando? O nome Do livro! Aê! O que aconteceu com vocês dois? Para onde foi o otimismo de início de ano? A temporada Omicron, a turnê da banda Omicron está passando. Turnê 2022 tá chegando com tudo. Ai, gente, que coisa, né? A gente não pode ter um pouquinho de alegria. E choveu. Aqui em São Paulo, onde, né, eu e o Caleb moramos, só choveu, assim. Parou de chover tem 2 dias. Assim, desde o dia 26 de dezembro. E choveu todos os dias. Choveu todos os dias. Acho que hoje vai chover também. Assim, é que antes, assim, só chovia. Não tinha uma pontada de sol. E essa sou eu, Juliana, a pessoa que odeia sol, reclamando que não tinha sol. Porque só chovia. Era um inferno. Era aquela nuvenzinha, né, do desenho animado. Nossa, mas muito aquela nuvenzinha. Nossa, mas não parava. Chovia intenso, assim. Não dava pra fazer nada. Eu confesso que eu nas minhas férias aí do Caribe, eu confesso que eu tive menos vontade de ler do que eu achei que eu ia ter. Então eu tô um pouco frustrado. Essa é o sentimento. Primeiro episódio que gravamos em 2022. Já tá assim. Depois de férias. Mas a Ju tá voando baixo. Ouvi falar que a Ju já leu 25 livros. Não, ela é primeira no ranking do Scooby dos amigos. Porque tinha uns livros que eu tava lendo desde o ano passado e tinha umas 600 páginas. Aí eu li... Juliana. Não dá muita explicação. Só aceita o louro. Você explica demais, assim. Você fala, eu terminei um livro de 600 páginas. A mentira, não tem mentira aí. Não tem, é só verdade. Mas a Ju foi sagaz, ela jogou certo, hein? Ela viu que a meta do ano passado já tinha acabado, né? Já não tinha mais como recuperar, então em dezembro ela começou 50 livros. Exatamente. Isso é uma estratégia vencedora, cara. Foi na dedicação. Eu já estou no meu... Assim, é porque teve também 2 livros que eu li a trabalho, né? Então, não, assim, são livros que eu também estava lendo desde o ano passado há muito... Cada vez que eu precisava fazer alguma coisa por esse livro, eu li um capítulo. E aí... Mas o que você precisava fazer para esse livro? Você pegar um café, dar um banho? O que você precisava? Você falou de um jeito meio... Você tinha que cuidar, Ninar, não, tinha que... Exato, tinha que dar um cuidado especial para ele, né? Fazer um texto interessante, criar um conteúdo. Enfim, eu sou essa pessoa que cria conteúdos. Eu só não faço dancinha de TikTok ainda. E aí, tipo... Então, eu terminei 2 desses livros. Do trabalho. Então, isso acabou que... Porque aí eu tive que, durante o trabalho, ler um pouquinho, né? Pra fazer ali. Não li só, né? Mas, enfim, durante o trabalho eu dei aquela lidinha e tal. Então, eu consegui ler razoavelmente bem até agora, dia 17 de janeiro. Ou seja, um dos motivos do seu sucesso é ler no trabalho. Exato. Uma boa dica. Anotem, gente. Presta atenção. Essa é a dica do episódio. É, exatamente. Porra, se você puder fazer isso... Minha chefe... Você sabe que a minha chefe escuta esse podcast, né? Eu sei. Sabrina, um abraço. Sabrina conhece a funcionária Caxias que ela tem, Juliana. E você, Lu? O povo quer saber... Porque no final do ano passado, né, na lista de melhores leituras, a Lu divulgou todo o Tetris que ela fez pra conseguir fazer a lista, né? As pessoas ficaram, tipo, encantadas com a ideia do tipo, mano... Metodologia. Como assim? Explica pra gente e tal. Como é que tá a sua lista? Você tá se divertindo com ela? Seu projeto? Queria dizer que eu fiz aquela lista muito complexa, eu recebi elogios, né? Várias pessoas pediram para ver a lista e eu compartilhei com as pessoas que pediram. E aí eu tive assim todo esse planejamento muito bom, assim, louvável. E aí o João, né, nosso que tem 1% aqui desse podcast, né, o nosso convidado. Um abraço, João. João do Nobel, né, vamos criar este epíteto, João do Nobel. Ele olhou e falou, Luana, por que tem 2 outubros na sua lista? Pô, um virginiano, né?
Então, eu queria dizer assim, que eu tento ser virginiana, mas o Sagitário tá ali, né? E aí a minha lista era tão complexa, mas tinha outubro 2 vezes, então eu queria compartilhar aqui com vocês essa humilhação pública. Mas a lista tá indo bem, eu coloquei 4 livros por mês, desses 4 eu já li 3, falta um só, O Desejo, daquela austríaca, sempre esqueço o nome dela, como é que é? O Fria de Jenneke, né? Jelinek, alguma coisa. Jelinek, é verdade. É uma pouca vergonha esse livro, gente. Meu Deus, eu é uma pouca vergonha. Apareceu, assim, algo sobre sexo, eu falei: "Beleza, isso vai passar, em algum momento essa cena vai acabar". E lá se vão 30% do livro, né. Você tá lá, de repente vem um palavrão na sua cara, alguma coisa muito eu não sei nem eu vou parar por aqui, porque esse aqui é um podcast de família. Não tô conseguindo avançar, mas eu vou avançar, porque a meta é mais importante que a felicidade, então eu vou vencer essa pelo time. Falta só esse pra janeiro ser um mês de glória. 75% já foi, pô. No grupo de apoiadores, a gente tem uma apoiadora muito querida que chama Marília, que tira tarô, não profissionalmente, né, mas ela já estuda tem um tempo, tal, e ela falou, vou aqui tirar o tarô pra ver se vai dar certo, Luana. E aí ela, Luana, deu um enforcado. Não, a Marília foi, vamos tirar o tarô para ver se Luana vai cumprir a meta. Resposta do tarô, de jeito nenhum. Tem 52 cartas, você tirou as 3 piores. Ela falou. E queria dizer que a Marília, ela que eu acabei de bolar uma teoria aqui na minha cabeça. Ela é a pessoa que faz a profecia, né? Porque profetiza que a cidade vai pegar fogo e vai lá e toca fogo na cidade. Porque é o seguinte: a Marília tirou o tarô dizendo que eu não vou cumprir a meta, ela que me deu esse livro Desejo que eu não consigo ler. Tem alguma coisa aí, hein? De caso pensado, isso aí. Tô aqui, ó. Tô esperta contigo. Ai, Deus. Mas depois dessa longa digressão que fizemos, o tema de hoje, qual é o tema de hoje? Porque a gente vai falar de livro também, eventualmente. Nós vamos indicar livros que são bons livros para a gente ler nas férias. Ou talvez livros que a gente tenha lido nas nossas férias. Porque uma coisa não exclui a outra. É, exatamente. Então, e assim, a minha indicação, já aviso, a minha indicação é Tristeza Sem Fim. É isso. Eu tenho uma denúncia para fazer aqui com o Caleb, que é assim, o Caleb obviamente não vai indicar bons livros para as férias, ele já está nesse espírito de: "Ai, o livro vai ser triste", então não é uma boa indicação. Mas o Caleb, ele tá tão para baixo, gente, assim, o otimismo dele tá tão, assim, na corda, que quando a gente vai gravar, compartilhando aqui um segredo para vocês, a gente tem que dar um nome para nossa sala de gravação. E o Caleb, ao invés de escrever livro para as férias, ele escreveu livro para as frias. Você vê que já tem ali alguma coisa de coração gelado, né, a tristeza ali, a nuvenzinha, né, de chuva nas férias dos outros. Esse é o Caleb no início do ano. Na terapia, esse inconsciente aqui, olha, ia causar muito problema. É o ato falho, né, que revela muita coisa. Qual é o nome daquele livro do Claudão Volpato que saiu pela Kozak? Mais pro finalzinho? Que era não sei o que do céu? É no fundo do céu, não era? Não, no fundo do céu era o do Rodrigo Frezan, do... Ah, então acho que era isso. Enfim, era um livro da Kozak, que aí a gente foi anunciar a resenha no caso a gente foi no Twitter. Eu fui anunciar marcando a Kozak, né? Tipo, olha, aqui a gente fez uma resenha e tal. E aí eu esqueci da letra E, da palavra céu. Aí eu reparei isso meia hora depois, aí eu ri muito, deletei, como se nada tivesse acontecido. Segue a vida. O fundo do céu, né, Juliana? Exato. Esse é o tipo de palavra que tem no livro Desejo, tá? Da Eufriede lá, só queria deixar isso claro. No livro de pouca vergonha, né? Pouca vergonha. No livro de pouca vergonha. Ó, mas assim, ó, isso aqui já vai nascer um episódio, hein? Livros com pouca vergonha, hein? Livros para a família tradicional brasileira. Polêmica, hein? Polêmica. Caleb, você quer começar, então, indicando um livro triste e bom para as férias? Eu quero. Assim, como esse conceito, né, ficou, né... A gente teve até discussões, mas a gente trouxe aqui pra vocês pra ver que às vezes a gente tá... Né, a gente, quer compartilhar com vocês aqui essa questão do livro que a gente leu nas férias, o livro para as férias.
E a gente partindo de uma máxima, assim, que é: não existe livro feliz, só existe livro triste. Livro bom é livro triste, frase da nossa camiseta, futuramente aí. As minhas leituras foram 2 quadrinhos e ainda tô naquela tentativa do Zambra, usando claramente, né, a estratégia da Juliana, que é ter lido 200 páginas em dezembro, 250 páginas em dezembro, e ler o restante em janeiro para contar como livro de janeiro, né. Já que houve muita polêmica, né, assim, houve muitos cancelamentos aqui do meu modo de em algum momento, né, a sociedade, né, ocidental que a gente vive, ela resolveu adotar um calendário, né. A gente parou de olhar para o sol e falar assim: "Ah, esse é o horário do sol, esse é o dia tal", né. A gente mudou calendário, né, gregoriano, juliano e toda essa parada aí, né. E aí, só porque eu, né, tentei, eu mudei um pouco a forma de contar os meus livros lidos no ano, que foi: se eu já fiz a lista de melhores livros do ano pro podcast, que é o que importa, né, a lista que importa, 2 episódios maravilhosos, o último no ar, né, no finalzinho do ano, se eu já no dia que a gente gravou, acabou o ano pra mim ali. E aí sofri muita retaliação lá no grupo de apoiadores, né, enfim, ficaram um pouco chocados, falaram: "O que que você acha que você tá fazendo?" e tal, mas, né, enfim, só queria deixar aqui a minha ressalva que isso vai continuar em 2023, isso tá vindo aí já, então o Zambra já começa nessa leitura. Mas o livro que eu vou indicar não é esse, é um quadrinho chamado Em Ondas, publicado aqui pela Nemo. É um quadrinho muito bonito, de um cara chamado A.J. Dungo, a tradução do Érico Assis, né? Os quadrinhos da Nemo muito naquele estilo de memórias, né? Um pouco a narrativa desse daqui eu achei muito, muito legal, assim. Primeiro porque ele fala o narrador, né, ele começa falando um pouco da história do surf, de como que o surf começa a acontecer no Havaí, enfim, nos outros lugares, e como tem um entendimento disso. Eu achei o máximo isso, porque assim, eu entendo nada de surf, né, a gente já tem agora uma surfista aqui no podcast, né, que é a Lu aí, tá toda empenhada, e ele vai falando, ele tem também que criar um pouco das primeiras histórias, né, do que seriam, do surf, e como de certa forma representava um outro tipo de conexão, né, no caso na Polinésia, no Havaí, enfim, em alguns outros lugares, e com a chegada dos colonizadores muda um pouco essa percepção e vai ser retomado no fim do século XVIII, acho que começo do XIX. Começa um pouco com esse preâmbulo sobre a história do surf, você não entende muito bem o que está acontecendo. Eu confesso que eu tinha pegado ele, é muito curioso, né, os quadrinhos da Nemo, acho que tem editora que acontece isso, né, não sei se tem com vocês, eu queria saber depois, assim, tem editora que eu compro porque é o novo livro da Nemo. É isso. Assim, é do tipo, eu vi alguém comentando, vi já alguma coisa, mas eu normalmente nem sei o que que é, assim, o rolê, mas é um tipo de quadrinho, um tipo de linha, né, editorial, pensando assim, que eu gosto muito, né, e já teve título bom, já teve título bosta também, claro, né, mas esse aqui eu já tinha ouvido falar alguma coisa, e eu acho que eu não tinha visto muito, e quando eu peguei ele, falei: "Pô, meu, a sinopse é meio pouco pesado, né, porque ele aí quando o livro começa mesmo, a gente tá vendo uma viagem, o EJ AJ, né, o Dungo, ele é surfista e ilustrador, e ele namorava uma garota, ficou junto com ela por muito, muito tempo, agora me fugiu exatamente agora quantos anos, mas ela era apaixonada pelo surf, né, assim, ele descobre depois da relação dela com o surf, mas o lance é que ela estava tentando lutar contra o câncer e ela faleceu. A gente já sabe desde o começo que ela vai morrer assim, ela morreu já, né, o quadrinho de certa forma é uma homenagem a ela, a tentar contar um pouco da história. E o livro começa exatamente com eles indo ele faz uma festa surpresa entre alguns dos tratamentos que ela teve, e aí que ele descobre essa relação dela com o surf, né, e eles tentam ficar não mais tempo que eles conseguem, na praia, enfim, na casa com o irmão, com outro amigo, e ele fica meio impressionado, assim, sabe, com a relação dela com o surf mesmo tanto tempo depois, assim. E o quadrinho é muito legal a narrativa, assim, dele, primeiro por conta das cores, né, é um verde água para contar a história deles, e um tom meio sépia, meio marrom, meio uma outra cor para contar essas histórias de origem do surf, que ele vai contando paralelamente a história deles, né. Enfim, eu quis já falar exatamente sobre o que é o livro, porque
dá a impressão, mas você já sabe mais ou menos o que acontece, porque até o tom do livro é um tom meio melancólico, é um tom de ele olhando para isso e tentando aproveitar o máximo do tempo possível com ela, né, e é muito bonito, cara, assim, é muito, muito bonito, assim, e ele vai falar, ele vai tentar contar um pouco dela, né, enfim, desse processo dela, e da dificuldade, né, não somente, né, da luta, dessa luta terrível, né, mas, eh, dela tentar minimamente, ter uma vida, sabe, mais digna e sem, ela meio pensa nos outros ainda mesmo estando doente, assim, sabe, como eles se conheceram, aí começa dele a relação com o mar, todo esse processo, né, dos dias bons, dias ruins do tratamento dela, né. Eu gostei muito, assim, fiquei muito emocionado, assim, chorei um pouco, porque é uma homenagem bonita, assim, sabe, é uma homenagem, que você olha e você, apesar de ser um livro triste, ele, acho que é um livro que fala de uma relação muito bonita, assim, sabe. Até em outros momentos, com outras pessoas, né, ao longo da história, da narrativa, e junto com isso tem um pouco dessa ideia do tempo, né, assim, acho que o tempo que a gente pode aproveitar as coisas ainda, assim, eu fiquei meio, eu sei que isso é meio, né, essa falsa ideia, né, de a gente ver uma história triste e só pensar no nosso próprio tempo, mas foi um pouco disso, assim, de como o nosso tempo é muito precioso, né, assim, acho que a gente precisa olhar e pensar nas coisas, de que forma que a gente vai lidar com algumas coisas, né, não tô nem falando de doença, tô falando de outras, né. E paralelo a isso, né, essa história do surf é muito legal, assim, é muito legal. Ele pega 2 personagens, né, um cara mais novo, que vira novo, que eu digo né, desses principais nomes do surf, né, e ele pega um cara que era do Havaí mesmo, e que era, tipo, referência, assim, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar de nenhum dos 2, assim, realmente não é uma coisa que eu me interesso, assim, acho que eu fui me interessar agora das Olimpíadas junto com o skate, mas putz, é muito legal, assim, e como esses personagens, sabe, que tipo, eles olham e e e eles mudam totalmente a forma do esporte, né. Enfim, é um livro é um quadrinho muito legal, muito triste mesmo, assim, por conta do, né, enfim, a gente tá falando de uma história muito muito sofrida, né, mas paralelo a isso, as histórias desse surf, né, desse primórdio do surf, de como isso talvez tenha um outro significado, né, assim, de como, ele sai dessa coisa mais amadora, né, e mais sonhadora para transformar quase num negócio, vamos dizer assim, e de como, tem relações ancestrais, assim, eu achei bonito disso, na verdade, assim, de ver apesar de ser muito informativo, né, nesse aspecto que eu não conhecia, é um pouco também uma homenagem à garota, que agora me fugiu o nome, que eu realmente queria lembrar o nome aqui, porque é isso, né, ele tá homenageando o esporte que ela gostava, uma coisa que ela gostava, que ela se sentia muito próximo, a Kristen, eu estava tentando lembrar o nome, ver o nome dela aqui, Kristen. E uma outra coisa legal do quadrinho é que o traço dele, ele é muito sutil, assim, ele é muito, primeiro que a parte das ondas e de toda a parte do esporte tem um movimento, tem uma leveza que é muito engraçado como ele conseguiu criar isso, e o traço é muito delicado, assim, sabe, para algumas coisas, pra sombra, para as outras. É muito bonito, eu não sei explicar, assim, eu gostei muito do traço, e é um livraço, assim, é um quadrinho até grande, tem um pouco mais de 400 páginas, um pouco menos, né, tem 370 páginas, mas putz, eu gostei demais, assim, recomendo esse Em Ondas do Eiji Dungo, que é surfista e ilustrador. É uma história de amor, na verdade, né, amor à Kristen e também ao surf, né, achei curioso essa relação de como eles se conectam, assim, eu recomendo demais aqui Em Ondas, apesar de triste, pode ser um bom livro de férias. Tem praia, né, tem praia, então acho que é um bom livro de férias. Eu ia falar isso, eu achei que você saiu bem. Pô, eu É um livro sobre surf, surf tem a ver com férias, eu achei que foi pô, eu não boa. tinha pensado nisso, não tinha pensado nisso. Não, fez todo sentido, assim, fez todo Todo sentido. sentido, foi pensado nisso desde o início, né, Caleb? É, exatamente, planejamento aqui, gente. Quem vai agora? Quer ir, Ju? Qual sua interpretação de livro para as férias? Eu tô curiosa aqui. Eu também. Então, eu vou começar com assim, eu tava esperando que a do Caleb ia ser muito bad vibes, mas tem surf.
né? O surf aprende, tem toda uma ideologia aí para você. Gratiluz. Eu achei a escolha do Caleb gratiluz, não triste. Gratiluz. E aí, assim, eu ia colocar o livro Good Vibes agora, mas vamos esperar mais pro final, porque vai que né? Vai que o clima fica meio baixo, então não, eu vou mas falar. Para. Você leu um livro Good Vibes. Você quer criar essa expectativa aqui no ouvinte. Você leu um livro feliz. Li. Aguarda, então. Vamos ver se é feliz mesmo. Tô duvidando. Aguardem. Fica até o fim do episódio. Para. Às vezes a minha definição de felicidade pode não ser a de todo mundo, não é mesmo? Então, a metade da interpretação foi um livro que eu li essas férias, e o outro é um livro para se divertir nas férias, com a garotada, né? Vamos se divertir com a garotada. Mas esse livro que eu li durante as minhas férias pode ser um livro interessante também para a gente pensar a nossa relação com a tecnologia, né? É um livro interessante, que é o Kentucky's, né, da Samantha Schweblin, não sabemos, que foi traduzido pela Lívia De Ursola, né? Ele saiu pela editora Fósforo. Eu li recentemente, terminei tem uma semana, acho. E esse eu li desde o dia 1º de janeiro, né? Então eu realmente fiz metas para conseguir terminar a tempo, porque eu ia participar de um clube de leitura e tudo mais. E aí eu consegui ler. E aí, assim, esse livro, ele se passa num tempo que pode ser qualquer tempo, assim, eu acho ele bem atemporal, inclusive, porque ele vai falar de tecnologia, mas é aquela tecnologia que ela não explica muito como é que funciona, então você consegue relacionar com o que a gente já tem, né, mas eu imagino que mais pra frente você também consiga, acho que principalmente mais pra frente, né, agora com esse metaverso aí que o Zuckerberg anunciou, isso vai ficar ainda mais bizarro. Mas o que são Kentuckys? Kentuckys, você tem duas opções. Você pode ser o Kentucky ou ter o Kentucky. Quando você vai numa loja, você escolhe, né? Esse é o mote do Kentucky. Você vai numa loja e você ou compra um bichinho de pelúcia, e aí você tem o Kentucky, ou você compra um acesso, que aí você é o Kentucky. E aí, o que é isso? O Kentucky é um bichinho de pelúcia meio tosco, assim, meio zoadinho, assim, meio feiozinho, não tem aquelas cor berrante, aqueles de camelô mesmo, assim, tem bem essa estética, que tem os olhos, dos olhos eles têm câmeras, né, e embaixo tem a rodinha, ele vem com um carregador e tudo mais. E aí, quando você compra, você habilita ele, né? Quando você coloca ele na tomada por primeira carga, você habilita para que ele se conecte com quem escolheu ser o Kentucky. E aí pode ser qualquer pessoa, é modo aleatório. Não é do tipo, uma pessoa, sabe? Você compra o cartão e entrega para outra pessoa. Não, é aleatório. Então, a outra pessoa, a partir de um servidor, se conecta com o seu bichinho. Então, cada bichinho e cada conexão é única, né? E se a pessoa esquece de carregar o Kentucky, acabou, você tem que comprar outro. Porque não se fazem outras conexões. Então, é uma conexão por, né? É só essa parte tecnológica que ela vai explicando ao longo do livro, né? Ela não deixa isso muito claro, você vai percebendo isso ao longo das histórias. E aí é basicamente isso. Então, as pessoas... E aí, a pessoa que resolve ser o Kentucky, que é essa pessoa que está num computador, num tablet, ela abre a câmera e aí ela passa a interagir com a pessoa, só que ela não fala, né? Então, e aí ela passa a observar a pessoa, acompanhar a pessoa pela casa, por onde a pessoa deixar ela ir, né? E a pessoa que tem o Kentucky é chamado também de amo, que é um pouco bizarro. Enfim. E aí, o que acontece? Esse livro, o formato dele são pequenos contos ou pequenos capítulos, porque algumas pessoas se repetem, então você vai acompanhando a história de algumas conexões, né? A partir, algumas do ponto de vista da pessoa que é amo, né? Que tem o bichinho lá andando atrás dela, e outra sob o ponto de vista de quem é o Kentucky e que tá ali mexendo e interagindo, né, com a câmera
né, com uma pessoa. Então, vai falando, né, vão se alternando esses capítulos, e no meio desses capítulos contam histórias muito curtinhas, né, de algumas conexões que aconteceram, que foram rápidas, porque pode acontecer também. Porque como é uma coisa aleatória, às vezes você vê onde você caiu ali, você compra a conexão para ser o Kentucky, e aí você vê onde você caiu e fala, não quero, esse lugar é tedioso, e você simplesmente se mata, tipo, né, você simplesmente desconecta, e aí você simplesmente tem que comprar outra conexão. Enfim. E aí, inclusive, uma das histórias é de um cara que percebeu isso e percebeu uma brecha na legislação do Kentucky, porque ainda não tinha, como era uma tecnologia nova, ainda não tinha nenhuma coisa que controlasse ali as funções, o que podia, o que não podia. E começou a comprava um monte de tablet e conexão, e aí ele conectava, né, aos Kentuckys, e aí ele vendia nos classificados, então do tipo, olha, esse aqui mora numa favela do Rio de Janeiro, esse aqui mora numa vilazinha, então ele vendia as conexões, enfim, então tem um personagem que uma dos personagens que a gente acompanha, ele é meio que mercador de conexões, vamos dizer assim. E é bem interessante esse livro, assim, porque ele tem essa coisa meio fragmentada, e você vai ficando muito assustado, porque você fica se perguntando, se eu vivesse nessa realidade, eu teria ou eu seria um Kentucky? E assim, é muito impressionante, porque vai mostrando pra gente como a gente, como sociedade, né, não generalizando, porque certamente eu seria a tia paranoica, como sempre sou, mas como assim, as pessoas, elas aceitam e acham que é uma coisa muito legal. Qualquer coisa tecnológica nova, ela é muito aceita, assim, ela é rapidamente aceita, ela é rapidamente, assim, as pessoas recebem ela com entusiasmo. Né? Então você fala, nossa, e aí então tinham pais que falavam, não, esse Kentucky vai ser uma ótima companhia para os meus filhos, mas você não sabe quem está do outro lado, pode ser uma pessoa pervertida, sabe, pode ser, sei lá, sabe, e não, tinha gente que realmente criou conexão e colocava, tem histórias, né, tipo um jeito de comunicar, então punha letras no chão e aí o bichinho ia passando e as pessoas iam se conversando e criaram amizades e laços de amizade. Mas é muito louco, assim. Então vai falando justamente dessas relações que a gente tem com a tecnologia, né? E de como a tecnologia é perversa, né? Quer dizer, não que a tecnologia seja perversa, como as pessoas usam a tecnologia de uma forma perversa, né? E aí, enfim, é muito interessante, assim. Eu vou contar mais uma história, assim, acho que não é tanto spoiler, tem um capítulo para ver como as coisas são, né? Que é um asilo, é um capítulo curtinho. É um asilo, e aí o diretor do asilo tá tentando achar alguma coisa para lazer dos idosos que vivem lá e tudo mais. E aí uma das enfermeiras fala, olha, o que tá pegando agora é os Kentuckys, vamos comprar aqui uns 3... E os velhinhos vão aqui se interagir, vão super se divertir. E aí ele, não, beleza, foi lá e comprou lá 3 Kentuckys, 3 Kentuckys. E na hora que conectava, e os três Kentuckys viram, os 3, não teve nenhum que foi diferente. Na hora que os 3 viram onde eles estavam, né, onde os 3 deram um jeito de se desconectar. Então, tipo, quem liga, não é mesmo? Então, assim, é um livro que vai botando essas questões, assim, pra gente, sabe? Do tipo, o que a gente quer ver, né? Tanto que esse mercador, é muito engraçado uma parte que ele fala, que as pessoas, elas, às vezes, querem justamente esses lugares de extrema pobreza, porque aí elas vão dizer que já conheceram, mas elas não precisam necessariamente ter vivido aquilo, sabe, de alguma forma, porque aqui no Brasil é comum, né, ter safari, e as pessoas usam esse nome medonho, safari na favela, né, que é um troço, tipo, bizonho, mas que as pessoas pegam e vão naqueles jipes
abertos e vão fazer uma excursão na favela. E aí, tipo, isso seria meio que sei lá, uma versão 2.0, sabe? Você não precisa necessariamente entrar na favela. Você bota um Kentucky ali e... Então, vai falando justamente disso, né? Eu não sei, eu fiquei muito, assim, muitas questões aqui. E óbvio que tem alguns personagens, né? Parece que todo mundo é horrível, né, no livro, mas tem personagens legais, assim, né? Então, há pessoas que criam laços, né? Do tipo, e tentam ajudar, né? Então, a pessoa que é o Kentucky é uma senhora, a Emília, e aí ela tem uma relação muito, muito, assim, ela nem conversa, ela nem se comunica com a ama dela, né? Que é uma mulher que vive na Alemanha, mas ela tem uma relação muito querida, sabe? Tipo, de gostar dela e de querer cuidar e de querer protegê-la de alguma forma. E ela tenta encontrar formas de proteger essa mulher, que ela só conhece porque, né? Calhou dela ser a conexão. Então é muito interessante, assim, de perceber essas formas e de como sempre tem alguém e muitas pessoas que vão usar isso da pior forma possível, né? Vão encontrar brechas, vão encontrar formas de se aproveitar da situação, enfim. Então, é isso. Fica aqui a minha dica, que não é tão boa, mas é interessante, assim, para pensar essa relação com a tecnologia, assim, e com a rede social, né? Porque é isso, né? O que você quer mostrar, o que você não quer mostrar, né? Tem toda essa discussão, né? Enfim, eu não assisti essas entrevistas, mas o pessoal do clube, né? Da Denise, a Denise Mercedes, que media o clube junto com a Lua Lima Verde, que é outra pessoa muito querida. A Denise falou assim que viu algumas entrevistas e falou assim, a Samantha ela não tem nenhuma rede social, ela nunca gostou e ela sempre achou isso muito estranho, e aí faz todo sentido ela ter escrito um livro desse, sabe? Porque justamente as pessoas se questionando, por que, né? É tanto assim, o Kentucky acaba que é uma exacerbação, acho que é assim que se fala, de tudo isso, né? Dessa relação que a gente tem com a nossa tecnologia atual, assim. É bem interessante. Fica aqui a minha dica. Esse livro é muito perturbador. As anotações que eu fiz era só assim, por que as pessoas estão fazendo isso? Por que elas acharam que isso era uma boa ideia? Tipo... E tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, que tem aquela relação do poder também, né? Você ser o amo, ou até, assim, algumas pessoas sendo o amo acham que estão exercendo, porque, assim, você pode ou não dar ao seu bichinho uma forma dele se comunicar com você. Se você, ou então, de restringir alguns lugares da casa que ele, né, não vai poder entrar. Mas essa questão da comunicação é muito forte, né? Então, se você restringe a forma que ele vai se comunicar com você, você tem total controle sobre aquele bichinho. E, ao mesmo tempo, a pessoa que está atrás das câmeras, né, ela também tem essa questão do exercício do poder, né, desse pequeno poder, que é justamente ir atrás e tentar descobrir e tentar investigar alguma forma. É bem interessante, vale a pena. E o seu, Lu? O meu livro é um livro que eu li nas férias, mas acho que é um bom livro para as férias, porque é um livro que fala sobre viagens, né? Viajar nas férias é a melhor parte das férias, que é o livro Em um Quarto Estranho, do Damon Galgut. Ele é um escritor sul-africano e ano passado ele ganhou o Booker Prize. Não foi por esse livro, foi por um outro livro chamado A Promessa, que ainda não veio aqui para o Brasil, mas eu fiquei curiosa, né? Eu decidi ver se já tinha outras coisas publicadas aqui no Brasil, e aí achei esse livro, Em um Quarto Estranho, que foi publicado pela Record, e é um livro que fala sobre 3 viagens, né? Ele é dividido em 3 partes, fala sobre 3 viagens do protagonista, do narrador. Sendo que esse narrador tem o mesmo nome do autor, né? Então,
possivelmente, eu não vi nenhuma entrevista do Damon Galgut confirmando isso, mas possivelmente é um livro que parte ali de alguma experiência autobiográfica, né, talvez viagens que o próprio autor tenha feito. E isso já é um ponto legal, assim, já é um ponto interessante, porque ele vai viajando por países africanos, né, por países asiáticos, então são territórios, são lugares que pelo menos para mim são muito desconhecidos, assim, eu não estou acostumada a ler sobre sei lá, o Lesoto, sabe. Então isso eu já achei muito bacana, assim, de serem em países, em cenários que para mim eram muito desconhecidos, né, e que me obrigava a ir ver no Google, procurar as paisagens que ele estava descrevendo, e isso foi muito legal. Mas também é um livro que fala muito sobre o ato de viajar, e eu gosto muito das reflexões que ele vai fazendo, assim. A viagem como uma espécie de privilégio, né, de você poder conhecer lugares bonitos, conhecer outras culturas, mas ele vai colocando a viagem também como uma espécie de invasão, eu não sei se é exatamente essa a palavra, mas existe algo ali também de invasivo, de você chegar em alguma cidade, em algum local com uma cultura diferente, e ele vai falando, vai chamando a atenção para um ponto, que é a gente tentar não ir de alguma forma alterando a realidade, para que essa realidade caiba na nossa expectativa de viagem. Então, dando um exemplo, assim, retirado do próprio livro, tem um momento que ele está no Malawi, com um grupo de mochileiros, turistas europeus, e aí esses turistas, que são de uma classe mais alta, né, têm uma outra experiência de vida, eles ficam muito impacientes, e essa é a palavra, impaciente, quando eles chegam na região da rodoviária, e aí tem muita pobreza, e aí tem violência. E um tempo depois, quando eles finalmente chegam no cartão postal, né, do objetivo daquela viagem, eles decidem que eles chegaram na verdadeira África, né, que aquilo ali é a África de verdade. E assim, quem são eles, né, para determinar o que é a verdadeira África ou não. Então, na verdade, é algo assim, para a gente tentar não fazer com que aquele país ou aquela viagem ou aquele lugar em específico, ele seja um lugar plano, né, um lugar que está ali só para cumprir a nossa expectativa, o que a gente idealizou para a viagem, né. Ele vai falar sobre como a viagem é uma possibilidade da gente sair da nossa bolha, mas ao mesmo tempo como a gente se esforça para que essa bolha fique intacta, né. Então a gente só conversa com as pessoas que estão viajando com a gente, e se a gente conversasse com as pessoas de lá, sabe, e talvez experimentasse as comidas, e talvez tentasse entender um pouco da história, de onde você está, qual é a cultura, quais são os costumes. Então ele fala um pouco sobre isso também, sobre esse esforço, um mínimo esforço ali de entendimento, que talvez mudasse um pouco a nossa ideia de uma viagem, né. E, como eu falei antes, o livro é dividido em 3 partes. Eu acho que a primeira parte é a melhor de todas, eu gostei muito dessa primeira parte, que fala sobre o seguinte: ele vai para a Grécia, e na Grécia ele conhece um alemão, o Rainer. E aí os 2 trocam contatos, existe ali um interesse físico, digamos, entre os 2, né, eles têm ali uma relação, mas eles trocam contatos e vão conversando, né, depois que a viagem quando eles voltam, né, para suas respectivas casas, eles continuam conversando, e aí um dia eles decidem fazer uma viagem para o Lesoto juntos. E essa viagem acontece, eles vão, e aí é muito interessante, porque, assim, são 2 pessoas muito diferentes, com visões de mundo muito diferentes. Você tem o Damon, né, que é um sul-africano, então um africano, portanto, e o Rainer, né, que é um europeu, né, um alemão, um europeu. Então existe na relação dos 2, e isso vai sendo intensificado no decorrer da viagem, uma disputa de poder, né, eles vão ter ali o tempo todo uma espécie de uma disputa ali, uma queda de braço, né, para decidir quem que vai ter a liderança, e o Rainer é a pessoa que tem o dinheiro, então o dinheiro também perpassa essa relação dos 2, e aí você vai vendo esses personagens muito diferentes em conflito, e isso é muito interessante, assim, porque você vai ver, por exemplo, o Rainer fazendo todo um discurso falando sobre como fronteiras são só linhas no mapa.
né? Fronteiras não existe, o mundo é sem limites, o mundo não tem fronteiras. E qual é a hipocrisia disso, né? De um alemão falar isso? É muito fácil para ele acreditar num mundo sem fronteiras, quando o passaporte dele nunca vai ser recusado, né? Ele vai ser aceito em todas as partes do mundo, sendo que o próprio Damon vai ter o seu passaporte recusado em alguns momentos do livro, né? Então ele vai falar isso, como o fato dele não perceber que o mundo sem fronteiras é um privilégio para algumas pessoas, né, que a gente tem um mundo sem fronteiras para mercadorias, né, e não necessariamente para pessoas, para viajantes, para migrantes, né? Como ele não perceber isso já mostra como ele está numa bolha, né? Apesar dele viajar e ele ser essa pessoa que já conhece o mundo todo, ele não consegue perceber a realidade além do próprio horizonte, assim. Então, é muito legal isso nesse primeiro conto, não é um conto, né, nessa primeira parte, a gente vendo como essa relação entre esses 2 personagens muito diferentes acontece, assim, como que vai se desenrolando essa disputa. A segunda parte do livro fala sobre uma viagem para o Zimbábue, que ele também vai ir com turistas europeus, então ainda tem ali um pouco dessa questão da imagem deles, né, sobre a África, que é interessante, mas eu acho que não é um trecho tão bom quanto a primeira parte. E a terceira parte eu não gostei, ele fala sobre uma viagem para a Índia, que ele faz com uma amiga, essa amiga tem uma depressão muito séria, pelo menos eu acho que é uma depressão, não fica claro, mas é alguma doença muito séria. Ele acha que a viagem vai ser bom para ela, que ele consegue segurar essa barra, ele não consegue, e aí ela acaba tentando suicídio na Índia, é uma história pesadíssima, assim. E apesar de eu achar até que ele mostra bem essa questão da como é séria, né, como a questão dos transtornos, mentais, ele é muito grave, ele é muito sério, ele é muito mais sério do que a gente imagina, me incomoda um pouco a forma como ele retrata essa moça, assim, eu acho meio desrespeitoso, não sei se pode ser usada essa palavra para personagens ficcionais, mas e eu nem sei se ela é ficcional, né, vai que ela seja uma amiga de verdade, já que o livro tem elementos autobiográficos, mas enfim, me incomodou, assim, um pouco. Mas a primeira parte eu acho que vale a pena, assim, por essa questão, né, entender como esses turistas, que teoricamente teriam tudo para ter uma visão de mundo muito expandida, na verdade eles carregam consigo todas as limitações, né, por mais coisas que eles vejam e pessoas que eles entram em contato, ainda assim eles estão fechados ali para esse tipo de vivência, esse tipo de aprendizado, sabe. Só uma última curiosidade sobre o Em um Quarto Estranho, a gente falou, né, eu falei antes que o Damon Galgut venceu o Booker Prize, esse livro, O Em um Quarto Estranho, ele ficou na shortlist do Booker Prize há 10 anos atrás. Então ele é um autor que já está sendo reconhecido, né, ele já está sendo bastante comentado lá fora, eu ainda não conhecia, não tinha lido nada dele, mas achei bem interessante, assim, quando saiu A Promessa aqui, se sair, tomara que saia no Brasil, eu vou tentar ler, assim, eu acho que pode ser bacana. E ele está sendo publicado aqui pela Editora Record, então acho que tem chances da gente ter esse livro aí em breve. É isso. Inclusive, ele tem um outro livro que a gente descobriu que o Caleb tinha, que é alguma coisa de um médico. Sim, O Bom Doutor, acho que é o nome. É, acho que sim, é isso, esse mesmo, esse mesmo. Isso! Aí o Caleb falou assim: "Ah, o que você acha desse livro aqui? Eu acho que eu tô pensando em, sabe, trocar no Scooby". Eu falei: "Caleb, esse aqui é o moço que ganhou". Ele: "Ah, então vamos ficar mais um pouco aqui". Eu queria ler esse livro, esse é o livro mais famoso dele, é o que ele teve mais reconhecimento, só que ele não tem e-book. Aí por isso que eu não fui nele, fui no de viagem. Ô, depois se você quiser eu te mando. Eu li o de viagem e ele entrou nessa lista, então eu acho que é tudo destino. Acho que já estava tudo escrito aqui Tem tudo a para ver, né. ele entrar. Livros de viagem, férias, gente, tá tudo certo aqui. E ó, olha que os lugares que ele vai descrevendo são bonitos mesmo, viu? Fiquei jogando no Google e falando: "Ah, menino, se eu tivesse um passaporte alemão, hein". Mas é isso. E você, Caleb? Qual a sua segunda escolha? Bem, já que eu não atingi o meu objetivo de não indicar coisa de férias, eu vou indicar uma aqui que não é de férias. Ah, pô, ele pode ser, ó, eu já achei um aspecto de férias aqui. Eu vou indicar um outro quadrinho também da Nemo, frutos da feira da USP, né, aí, que é de um autor que eu já tinha lido um outro álbum dele e tinha achado incrível, que é o Adrian Tomini, né,
que é um autor americano que vem ganhando cada vez mais destaque. Esse daqui é o mais recente dele, chama A Solidão de um Quadrinho Sem Fim. Eu tinha lido um outro dele que era o Intrusos, também foi publicado aqui pela Nemo, né? Os dois com tradução do Érico Assis. Ó, rapaz, trabalha tradutor, hein? Os dois livros dele. E aí o que acontece? Esse daqui, o Intruso, são várias histórias, né? É um quadrinho curto, acho que são 4 ou 6 histórias, né? Enfim, meio fechadinhas ali. E eu gostei muito da forma como ele coloca alguns elementos de melancolia, tem um estranhamento ali. E nesse daqui, como o título mesmo já puxa, ele uma espécie de uma espécie não, é uma autobiografia, né, do Adriano Tomini, onde ele lida com essa é a questão principal dele, que é a solidão. Como ele é um cara que sempre se relacionou, vi também entrevista recente com ele, ele sempre se relacionou com a solidão, sempre foi algo presente na vida dele, e, ironicamente, a solidão, por conta dessa solidão, ele se aproxima dos quadrinhos e por conta de fazer quadrinhos ele se sente mais solitário. É uma profissão solitária, né? Você desenha muito, você fica muito tempo sozinho, muito introspectivo no caso dele. Então são fragmentos, né, ao longo de anos, né? O primeiro é quando ele tem 8 anos, né? Então é o prólogo, vamos dizer assim, né? Em 1982, ele com 8 anos, que gosta de quadrinhos, sofrendo bullying pesado, né? Porque os 8 anos, né? 8 anos nos anos 80, você gostar de quadrinho não era cool, né? Assim, a galera hoje vê essa Marvel aí, vê todo mundo achando legal, vê os filminhos da Marvel, vê os filmes do Homem-Aranha aí. E antigamente era mais difícil, né? Acho que continua sendo difícil, mas enfim. E aí ele começa a carreira dele ainda já no meio dos anos 90, né? O primeiro registro aqui é de 95, de como ele consegue, né, começar a publicar numa editora super independente. E aí é isso, vai passando algumas histórias com 3, 4, 6 páginas, às vezes menos, vai passando. Aí vai ano a ano, né? Ele segue até 2018, não pega tanto a parte da pandemia, né? E, na verdade, assim, é curioso, assim, porque eu fico meio pensando, assim, eu até perguntei pra Juliana, assim, se as pessoas que fazem quadrinho, elas são mais dodói da cabeça do que as outras, mas não são, né? Os autores também são uns fodidos, assim, que pensa, e é assustador, assim, como ele é honesto com as coisas que ele narra aqui, enfim, invariavelmente ele fala que as coisas, ele se lembra de alguma dessas coisas, né, e de como ele vai passando, né, a gente tem uma percepção muito, não sei se é a gente, né, mas existe uma percepção de, hoje, ele é um cara que está sendo muito falado. Você vê ele fazendo ilustrações de diversos lugares, capa da New York, tem uma capa da New York que é maravilhosa dele, que é um cara abrindo como se fosse abrir a loja dele, que é uma livraria, e do lado, na porta do lado, tem uma moça recebendo um pacote da Amazon e tá olhando pra ele, assim, sabe? Meio. Ele tem essa questão, enfim, a editora dele tem essa questão em tentar apoiar as independentes e tal, mas assim, hoje ele é um cara conhecido, assim, ele é um cara. O blurb aqui de trás desse quadrinho, o blurb do Alan Moore, do Richard Maguire, sabe? São blurbs desse tipo, né, de gente importante. Então, dá a sensação de que, pô, ele tá surfando, né, lá em cima e tal. E aí você vê essa história dele ao longo das décadas e um pouco humilhações e constrangimentos e autógrafos para nenhuma pessoa, espectador, convenções e tudo mais, assim, é um livro que você vai lendo e você se sente meio mal, porque ele claramente tem problemas de autoconfiança, não confia exatamente no trabalho dele, mesmo quando ele está indo bem, se relaciona com as pessoas, ele tem muita dificuldade em se relacionar com as pessoas, né? Trato social mesmo, mas ao longo do quadrinho a gente vê que ele encontra uma companheira, ele tem uma filha, né? Acho que eles têm 2 filhas depois. Ele tem uma questão também com lactose, que acho que ele tem um problema com intolerância à lactose, enfim, tem algumas outras questões e ele é muito
estranhamente honesto, assim, em alguns momentos é difícil de você ler, mas é um pouco disso, assim, eu penso em quantos outros várias histórias de quadrinistas, eu já não vi um pouco disso, assim, sabe, tipo, desse caminho super difícil, assim, sabe, tem uma hora que ele é indicado pro Eisner, e, né, que é um prêmio, né, eu adoro quando a gente usa a expressão o Oscar, né, do quadrinho americano, né, para falar que o Eisner é um prêmio importante, né, é muito, né, é um prêmio que tem muito prestígio, né, e aí, tipo, quem vai ler os vencedores e anunciar é o Frank Miller, e ele meio pensando, caramba, o Frank Miller, né, o cara que eu gosto de quadrinho por conta dele e tal, e aí o Frank Miller meio leu o nome dele errado, assim, sabe, tipo, e aí, tipo, ele não ganha o prêmio, assim, sabe, é, é muito triste, assim, sabe, desculpa tá dando risada. Mas é que, assim, é isso, assim, eu acho que eu já li muitos desses, se a gente pensa nessa linha de quadrinhos, de quadrinistas, de livros de meio de memórias, ou livros autobiográficos, né, ou que tem alguma outra coisa, a gente sempre encontra os caras que são meio, você fala assim, nossa, cara, mas você pensa, é lógico, né, um pensamento meio superficial isso, né, de que, não, a pessoa, pô, o cara que escreveu Intrusos, né, profundo conhecedor da mente humana, o cara deve, né, e, porra, o cara tem várias inseguranças, passou por várias questões, assim, acho que ele torna ele mais humano, e eu gosto ainda mais do outro quadrinho. Eu gostei muito desse, mas na ficção também ele manda muito bem, assim. Eu recomendo demais o Intrusos. E, e esse daqui ele tem um formato que é muito legal, que ele parece um Moleskine, um desses caderninhos, as folhas são todas quadriculadas, né? Quase como se fosse um diário mesmo, né? Ele vem até com aquele elástico de você fechar aqui do lado, então a minha semelhança aqui ó, vou dar uma forçada aqui agora, hein? Vocês estão prontas? Vocês estão prontas? Como agora as férias, né? Férias escolares, época de comprar material escolar. Esse livro parece um caderno de anotação, sabe? Daqueles que você leva na escola. Então, essa aqui é a minha relação com férias. Obrigado, a Juliana tá suspirando aqui, Juliana, obrigado. Mas eu vou recomendar aqui o Adrian Tomini, publicado aqui pela editora Nemo, A Solidão de um Quadrinho Sem Fim. E leio o Intrusos dele, que é muito, muito bom. Ai, Caleb. Não existe resposta errada, né? A gente consegue justificar qualquer coisa. Aparentemente. Mesmo sem apoio, né? Das pessoas como a Juliana, né? Mas ele de fato parecia um caderno, se vocês verem ele. Não, parece, mas eu não entendi. Férias. Você compra material escolar pra voltar. E aí uma parte das minhas férias, pelo menos da minha lembrança de quando eu era pequeno, era ir comprar o material escolar. Grande momento, grande momento. A sensação de ter o caderno novinho, assim, nada se compara, gente. Nossa. Não, é horrível, porque né, eu fui esses dias no Armarinhos Fernando, que era onde eu comprava meu material. Não a mesma unidade, né, mas a rede. E cria um desejo de ter cadernos novos de personagens, assim, foi muito difícil me segurar, assim, sabe? Eu olhando e falando, acho que talvez esse caderno aqui do Homem-Aranha, eu preciso dele, né? Mas você não comprou? Não comprei, mantive forte. É difícil, às vezes, eu sair de uma papelaria sem um caderno. Faço coleção, né? Eu tenho vários caderninhos de todos os jeitos. Eu tento usar, mas tem uns que dá dó. Mas eu tenho tentado usar. Não, eu tenho visto esse esforço, Juliana. É minha vez? Bom, eu vou falar então de um livro muito feliz, na minha opinião. Inclusive, a primeira vez que eu li esse livro, o Caleb estava fazendo uma feira. E aí ele falou, Juliana, olha isso. Acho que você vai gostar. Aí eu comecei a folhear. E aí eu, de repente, falei, não, eu vou parar ali no cantinho e vou ler inteiro. Porque, enfim, é um livro curtinho e tal. E aí eu comecei a rir muito alto e o Caleb, Juliana, pare com isso. Eu fui censurada, porque a minha risada tava um pouco alta. Censurada. Enfim, o livro chama O Diário de Edward, vírgula, o hamster. Aí tem o tempo, né, que quando o diário, né, tem o período que o diário, né, se concentra e é
1990. Essa é a história. É o livro da Todavia, foi escrito pela Miriam e pelo Erza Elias, são 2 irmãos, e traduzido pelo Érico Assis. Olha aí, Érico Assis trabalhando loucamente nesse episódio. Ele é uma mistura, assim, ele tem características de quadrinho, mas ele é um livro ilustrado, né, basicamente. E a história desse hamster, né, começa com um prólogo falando que, enfim, numa venda de garagem, a pessoa encontrou e aí ela precisava, enfim, essas besteiras, né? Tipo, a gente precisa deixar ao mundo já desse rato, desse hamster, né? Aqui, ó, a breve vida desse hamster aqui registrada em sua completude, e a sua voz certamente ecoará nos séculos por vir. Aquele que se permitir a leitura desse registro intenso, mais íntimo, há de perceber que o Edward não é meramente um hamster, é um estado de espírito. E aí começa o diário, né, do Edward. E aí ele é um hamster que ele meio deprimido, assim, ele não entende por que ele tá naquela gaiola, o que é essa roda que os humanos querem que ele fique rodando. Então ele fala, tipo, eu não vou mais usar a gaiola, a roda. Aí depois, numa outra entrada do diário, eu vou usar só à noite, enquanto eles estiverem dormindo, para fazer bastante barulho. Então ele é um rato meio, ele tem crises existenciais, inclusive a 4ª capa é uma entrada do diário que é: por que escrever? A vida é uma gaiola de palavras vazias. Então, tem esses aforismos, né, essas frases bonitas de efeito sobre a vida. Ele reflete muito sobre a vida e ele, o tempo todo, ele pensa em como escapar dessa situação, porque ele acha que ele é refém dessa sociedade, desse sistema, ele é muito revoltes, assim. E aí, primeiro ele tenta interagir com o gato da casa, e aí ele percebe que o gato não tá entendendo muito o que ele tá falando. Aí dá um outro hamster, né, tipo, coloca um outro hamster na gaiola, mas ele não é muito inteligente. Aí finalmente colocam uma hamster, né, uma fêmea, e aí ele se apaixona, e aí ele pensa em talvez que a revolução, né, talvez a revolução aqui e tal. Então, é muito engraçado, assim, tem uma parte que eu gosto muito, que é assim, é uma entrada do dia domingo, 1º de junho, que aí ele faz assim: rodas, sementes, água. Rodas, sementes, água. Nada mais haverá na vida? Hei de tomar uma atitude, pelos meus direitos e por todos aqueles que sofrem o jugo da tirania. Um golpe contra as cruéis mãos de meus brutais soberanos. Saibam que, de agora em diante, não aceitarei alimento nem água até que conquiste a liberdade ou a morte. Aí vai um tempo. 2 minutos de greve de fome. Sou forte e obstinado. Porque é isso, né? A vida do hamster. Tipo, uou! 5 minutos começando a me sentir fraco. E aí vai indo. Tipo, ele vai falando da greve de fome. Enfim, é muito engraçado, assim. E é isso, assim. Por isso que eu li rapidinho, porque são entradinhas curtinhas de diários, assim, e aí no meio tem algumas ilustrações do Edward, aí tem ele fumando, assim, fumando um cigarro, e refletindo sobre a vida. Ele tem umas alucinações que tem um dia que ele come uma semente que não estava muito boa. Enfim, e é isso, assim, então é um livro super divertido, que eu acho, assim, quem escreveu aqui tá de parabéns, os autores, porque eu achei, assim, genial. E é isso, assim, são basicamente 6 meses na vida de um hamster deprimido e que questiona a vida. Por que existir? É a entrada de um dia dele aqui, né? Então, enfim, gente, é sensacional. Aqui, ó, hoje, 8 meses de idade. Ah, as coisas que vi. A roda, a bandeja, a bola, não, esqueci. Tipo, é isso, sabe? E aí tem um episódio bom também que ele fala: finalmente, né, eles vão me colocar em liberdade e tal.
eles abriram a gaiola e colocaram eles... Sabe aquela bola que, em vez de você ficar dentro, né, o ratinho coloca numa bolinha para ele andar pela casa? E aí ele fica revoltado, porque ele falou... Ele pensa, tipo, meu Deus, você acha que você tá livre? Na verdade, é uma gaiola, enfim. Então ele é muito reflexivo, e é engraçado que quando ele encontra a Camila, né, que é a hamster fêmea que ele se apaixona, ela também mantém um diário, e ela é toda gratiluz, sabe? Tipo, meio carpe diem, do tipo, a gente tem que curtir, e não sei o quê. Então, assim, tem que ter essas brincadeiras com filosofias de vida, assim, sabe? Enfim, é muito divertido. Eu gargalhei, assim, muito alto na primeira vez que eu li. Da segunda vez eu já sabia boa parte das piadas, porque direto eu abro esse livro e dou uma risadinha. Mas, assim, vale muito a pena dar uma olhada nesse livro, assim, ele é muito divertido. É o Diário de Edward o Hamster. Queria dizer que a Ju pode até não admitir, mas ela tá seguindo o nosso conselho, Caleb. Tá pegando livros curtos, vai cumprir essa meta de 93. Esse ano vai. Eu acho. Eu tô confiante. Ó, esse aqui tem 90 páginas, só que são 90 páginas pequenininhas. Não, Juliana. Não, ele é pequenininho. Não se diminui, Juliana. 90 páginas é 90 páginas. Não, então é rápido de ler. É rápido, muito bem, Ju. Para você, ouvinte novo, talvez a gente tenha um ouvinte novo aqui. A Ju, ela é uma pessoa tão otimista no final do ano que ela sempre coloca a meta dela de 93 livros pro ano seguinte. Isso já faz o quê? Uns 15 anos. Sim. Mal sabe ela que se juntar as leituras do ano dos 3 aqui, não dá 93, sabe? Não dá 93. Foi um ano difícil. Mas esse ano vai, Ju. Esse ano vai, tá que eu tenho que ler o Crônica da Casa Assassinada agora, são 500 páginas. Mas vai estar tudo certo. E o seu, Lu? Meu último aqui também é livro que eu li nas férias, mas eu acho que dá para justificar a leitura nas férias, porque assim, eu pensei o quê? Tem que ser um livro gostoso, sabe? Tem que ser um livro da categoria delicinha para ler. Então, assim, você tá na praia, vai lá dar uma caminhada no final do dia, estende a sua toalha de praia, lê, né? Eu acho que tem que ser uma coisa assim, fluida, boa de ler. E aí eu li um livro com essa característica, que é o Bom Dia Camaradas, Dom Jack. Dom Jack já citado aqui neste podcast por um outro livro delicinha dele, que é um livro de contos que eu, a Ju e o Caleb adoramos. Meu Deus, esqueci o nome do livro. Que é o Os da Minha Rua. Os da Minha Rua, que é um livro muito gostoso de ler também, são histórias da infância dele, e o livro tem toda uma nostalgia. O Bom Dia Camaradas é nessa linha também. Ele vai falar sobre a infância dele, o narrador dessa vez é a própria criança, né? Você tem ali uma narração infantil, e ele faz isso muito bem, né? Porque ele tem, assim, eu acho que a medida exata entre uma criança que tem uma noção do que está acontecendo no mundo, ela observa a realidade, mas ela tem a própria limitação da idade, então ela não consegue entender tudo, né, nos mínimos detalhes. No livro de contos que a gente acabou de citar aqui, Os da Minha Rua, ele fala que as crianças elas não estão preparadas para sabores mais picantes. Então elas só enxergam até um determinado ponto, né? Elas só sabem um pouco ali. Nesse livro tem isso também, mas ele também tem esse olhar muito nostálgico, né? A infância desse personagem, apesar de todas as dificuldades, é uma infância boa, né? É uma infância que tem ali alguma coisa de mágico, né? Tem uma coisa ali de amigos, de aventuras, que é muito gostoso de ler. Então, assim, o Bom Dia Camaradas fala sobre esse menino que tem ali uma condição social boa, vive na Angola dos anos 80, ali talvez 90, né, que é a Angola pós-independência. Então, o país está em guerra civil, eles têm tickets, né, aqueles cartões para trocar por comida, tem um monte de coisas acontecendo, mas ele tem os amigos dele, ele tem a escola, né, então você vai notando o mundo e a realidade do mundo e as dificuldades muito mais por sutilezas ali, por detalhes, do que por um impacto de fato, né, no personagem. Então, por exemplo, na aula de artes
na aula de educação artística da escola, todo mundo, os meninos, né, eles desenham tanques de guerra, eles desenham armas, porque é algo que faz parte do cotidiano deles, né, todas as casas ali têm uma AK-47 talvez, né, tem algum tipo de arma, então as armas estão muito presentes. Eles têm professores cubanos, então tem essa coisa histórica, né, de Cuba ter enviado ajuda para Angola, inclusive professores, né, médicos, então tem essa questão, você vai vendo ali, tem as paradas, né, de 1º de Maio, então tem o contexto histórico, mas tudo isso filtrado pelo olhar da criança. E eu queria muito citar este livro neste podcast, porque é o seguinte, Ju, neste livro tem a versão da Gangue dos Palhaços. Meu Deus! Queria aqui rememorar, né, que a Ju, em algum episódio aí que já não lembro, ela assombrou a todos. Ela assombrou a todos aqui com a história da Gangue dos Palhaços, essa lenda urbana, né, de que existia ali uma Kombi que sequestrava crianças. E esse delírio aí da Ju aparentemente foi coletivo, porque outras pessoas disseram que já tinham escutado essa história também. Nesse livro eles têm a versão da Gangue do Palhaço, que é o caixão vazio. É um caminhão que tem um caixão dentro e que para na frente das escolas e rapta crianças. Então eles têm muito medo disso, e aí eles bolam planos entre eles, o que eles vão fazer se a gangue do caixão vazio aparecer na escola. E aí tem uma parte que é ótima, que o menino fala assim: "Mas será que os nossos professores não vão nos proteger? Porque eles são cubanos. Eles participaram da Revolução Cubana. Será que o caixão vazio é páreo para esses professores cubanos? Não sei, gente, talvez os professores deem conta". Então eles vão discutindo essa questão dos professores. Tem um outro ponto, um outro trecho que eu queria falar, só para vocês entenderem como o livro é gostoso, assim. Ele recebe a visita de uma tia que mora em Portugal. E aí, em um determinado momento, eles estão num carro, né, numa rodovia, e aí eles notam algumas motos e aparecem uns batedores, assim, eles percebem que é o carro do presidente que está chegando. E aí, por uma regra que eles têm lá, todo mundo tem que parar o carro no acostamento para deixar o carro do presidente, a comitiva, né, passar, e todo mundo tem que descer do carro. Parece que tem alguma coisa a ver ali com segurança, né, para evitar que alguém dentro do carro tenha uma arma e faça algum tipo de atentado, mas enfim, essa é a regra, todo mundo tem que descer do carro. E essa tia fica puta, tá calor, ela não quer sair do carro, ela não entende muito bem por que tem que sair do carro. E aí ela começa a falar: "Nossa, Portugal não é assim. Portugal, o nosso presidente, se você for no mercado domingo, você encontra o presidente lá. Se você for comprar jornal, tá lá o presidente caminhando a pé para comprar o jornal". E aí o sobrinho dela, o protagonista, né, ele fala assim: "Nossa tia, em Portugal o presidente anda a pé?" Aí ela fala: anda a pé". Ele fala: "Nossa, e dizem que a África é um continente atrasado, né, o nosso presidente anda só de Mercedes". Muito melhor. Então tem isso, sabe, você vai descobrindo ali várias coisas acerca do país, né, várias coisas que estão acontecendo ali, que se depois você for pesquisar, você vai entendendo como são episódios muito sérios, até dramáticos, né, mas você tem a leitura, né, e a interpretação desse garoto. E é um garoto que tem muita noção de que a infância dele está acabando, então ele tem muito essa coisa de despedidas, né, ele vê os coleguinhas no último dia de escola, e a impressão que ele tem é que ele nunca mais vai ver essas pessoas, né, tem uma coisa mesmo dele entender que está acontecendo essa passagem, assim, para a vida adulta. Então é um livro bem curtinho, assim, muito gostoso de ler, muito divertido, um escritor angolano, né, o Ondiaki, ele é muito parecido, assim, no tom e até nas histórias mesmo com os da minha rua, então acho que para mim os 2 livros conversam muito bem, assim, é o mesmo universo, digamos assim, é uma mesma intenção ali de escrita, e eu gostei muito. Acho que talvez não dê, assim, né, para colocar guerra de independência como um assunto para as férias, talvez eu tenha dificuldade, mas nesse sentido de ser uma leitura gostosa, assim, para as férias, até para uma ressaca literária ali, talvez, eu acho que é um livro que funciona bem. Então, fica a recomendação do Bom Dia Camaradas, do Ondiaki. Sensacional. E cuidado com o caixão vazio. Fica aqui o apelo para as pessoas tomarem cuidado.
Pô, melhor tomar cuidado mesmo, cara. É verdade, eu esqueci de falar sobre isso. Poderia ter sido um dos livros que eu falar aqui, que é inclusive foi a minha chefe que me emprestou. Sabrina, muito obrigada, porque ela falou, é verdade sim, esse bilhete aí da Gangue do Palhaço. Foi uma histeria coletiva promovida pelo saudoso Notícias Populares, né? Quem é de São Paulo, quem viveu sabe, né? O bebê filho do demônio, que mais? Tem grandes histórias, Notícias Populares, procurem saber. E aí eles tinham a história do Gangue do Palhaço e ela me emprestou um quadrinho que chama Kombi 95, que é a história de adolescentes também tentando achar um jeito de escapar da Gangue do Palhaço, que aterrorizava a porta das escolas. Muito bom. Você sabe que eu tava lembrando aqui, você começou a falar desse, e eu acho que eu li um outro livro do Jack, mas eu tenho pouca memória, eu acho que não sei se eu gostei tanto na época, que chama Avô 19, DZA9 e o Segredo Soviético, que saiu também pela Companhia das Letras, saiu pelo selo da Seguinte, que eu confesso que eu lembro pouco dele, assim, sabe? Eu lembro que tinha uma brincadeira, tinha essa construção desse, tipo, não um museu, é tipo um mausoléu soviético, e eu fiquei, agora que você falou, falei, pô, deu vontade de ler o seu e ler mais outra coisa dele, sabe? Nesse mesmo tom, assim, nesse universo. É um Jack é muito gostoso de ler, gente. Se vocês ainda não conhecem, vale super muito a pena. Vale demais. E é uma linguagem muito urbana, né? É um livro que tem muita gíria. Então, você vai vendo ali a forma de falar de Angola, que é muito próxima da nossa, mas ao mesmo tempo tem as gírias lá específicas dele. É muito divertido, assim. E tem sempre a referência maravilhosa que a gente chama aqui nesse podcast ao mercado rock santeiro. Pô. Que é o maior mercado aberto lá de Angola. Então a gente vai vendo também nessas referências. Os personagens são viciados em novela. Então você vai vendo essas referências, assim, a cultura brasileira tá lá, sabe? Tá um pouco lá. E aí você vai notando, né, esses pontos, assim, de ligação. Que é muito legal. Muito legal. Acho que é isso, hein? Do primeiro programa aí de retorno às gravações. Afinal, esse é um podcast que não falha, né? Não falha. Semanalmente. Você não faz ideia como é difícil isso. Talvez a gente queira um biscoito. Talvez a gente queira um biscoito. Mandem mensagem pra gente. Tem o Instagram, né, do podcast, o nome do livro podcast. Então, lá tem o card do episódio, você pode comentar. No próprio Spotify, você pode comentar. Eu queria falar, inclusive, que nós temos o nosso Apoia-se, né? A gente sempre fala aqui, se você puder apoiar o nosso trabalho, apoia-se / o nome do livro podcast. Qualquer quantia já vai ajudar aqui a gente a manter o projeto. Mas, se você não puder ajudar a gente através do Apoia-se, você pode classificar o nosso podcast no Spotify. Isso ajuda muito, viu, gente? Isso ajuda muito de dar estrelinhas. Você pode dar lá suas estrelinhas, classificar. Aquele meme do iFood, né? Muito bom, uma estrela. Mas se vocês puderem, né, se vocês escutarem pelo Spotify, entra lá, é só acessar o nosso perfil, vai ter lá a opção de classificar podcast, isso já nos ajuda muito. E já, né, e dá para seguir, né, também, né, que fica mais próximo de quando tiver os novos, também ajuda, mas isso da classificação pra gente vai ser muito legal. E esse é recurso novo, está pedindo só agora porque não existia. Então estamos aqui abrindo nossos corações. Porque, como você sabe, né, esse é o ano do podcast no Brasil, né? Faz alguns anos que a gente repete isso, mas assim, essa é claro uma indicação de que esse é o ano do podcast. Comenta com a gente também, né, nesse card lá no Instagram, o que você gosta de ler nas férias, que tipo de livro, se é livros mais tristes, como o do Caleb, ou coisas mais a ver com diversão, coisas delicinha, o que vocês estão lendo o que vocês leram nas suas férias, a gente não sabe, né, se a gente... Tem sempre aquele recessinho, né, que às vezes a maioria das pessoas pegam. O que vocês leem nessa época? Muitas perguntas. Muitas perguntas.
Se existe o livro de férias, né? O que é um livro de férias? Eu achei que o do hamster da Ju foi bom. Sim. Achei que o outro, não sei, Ju. Aí eu acho que... Não sei. Um é pra você refletir e ficar mal, e o outro você dá risada. Eles funcionam em conjunto, né? Tem ali uma ideia de... Você pode ler um depois do outro, assim. Você vai pra depressão, depois você dá uma batida ali com a felicidade. Como que é aquele meme do... Um pouco de salada, um pouco de doce. Isso, pô. Eu vou procurar o do Caleb aqui, o quadrinho do surf. Eu acho que eu fiquei interessada aqui. Conseguirei ler quadrinhos no Kindle? Vamos ver se... fica essa interrogação aí. Tem aqui a versão e-book, já olhei. Então, vamos ver. Eu agora sou uma pessoa surfista. Eu tava fazendo aula toda semana antes do meu professor pegar Covid, não é verdade? Eu não sou muito boa. Eu sei que vocês devem estar se perguntando se eu sou um talento nato aí, mas eu não sou. Eu sou a única pessoa do mundo que eu saio do surf com o joelho muito machucado, porque eu caio de joelho em cima da prancha. Caramba! Eu não sei explicar como isso acontece. Mas eu caio, e aí eu saio, parece uma criança de 12 anos, sabe? Sai com o joelho todo roxo, tudo vermelho, esfolado. Essa sou eu surfando, gente. E capacete, surfista de capacete, cadê essa categoria? Porque assim, a prancha pode, se vier na sua cabeça ali, você morre, né? Então tem esse ponto aí. Exato. Não existe, né? Não existe o meio termo, né? Tudo ali pode te matar, é verdade isso, gente. Coisa de jovens, que ainda não entendeu o valor da vida, então não tem medo de perdê-la, portanto. Um pouco, acho que você vai gostar da parte do surf. Né? É isso aí, gente. Ó, boa semana pra vocês. Feliz ano novo. Esse é o primeiro episódio que gravamos, então acho que é a última vez, né, que a gente vai desejar feliz ano novo pra vocês. Depois do dia 17, que é o dia da nossa gravação, acho que fica estranho. Vocês têm ideia da vergonha que é gravar dia 17? A gente deveria ter gravado dia 18 ou 16. É verdade, né? Isso aqui é um sinal de má sorte. É um absurdo. Verdade, hein? Mas enfim, o que é importante é que esse não vai no ar no dia 17, né? Vai em outro dia, então vocês vão ouvir ele aí. Isso aí. E o próximo episódio, se tudo der certo, é o meu nome da leitora de aniversário. Fiquem atentos, fiquem atentos. Fiz aniversário em janeiro? Não, fiz início de dezembro, mas não deu tempo de gravar. A gente vai gravar agora mesmo. A gente tá seguindo só o nosso tempo, tá seguindo o nosso tempo. Tá quase lá. O Caleb que veio com essa subversão aí do calendário, né? Tá vendo, gente? Fica mais legal, meu. A gente adapta ao que a gente acha mais legal. É mais conveniente pra gente. Essa é a história das coisas. Qual será o livro que a Luana escolheu? Rufem os tambores, hein? Qual será? Fica aí a dúvida. Mas assim como a gente fez no episódio da Ju e do Caleb, a gente vai fazer ele em cima de perguntas. Verdade. Então, em algum dia aí dessa semana, a gente vai abrir uma caixinha no Instagram para fazer perguntas. O que vocês gostariam de saber? O que vocês gostariam que eu respondesse? Lembrem como vocês foram generosos, né? E simpáticos, né? Da minha vez. Façam perguntas legais pra Luana. Encurralar ela. Surf ou literatura? Literatura. Eu não quebro meu joelho lendo livros, geralmente. Geralmente. Não tem nada, Caleb. Nada que eu possa colocar esse dilema que você teve com futebol versus literatura. Nada? Nada. Qual é a sua sugestão? Deixa eu pensar. Sem ser cruel, né? Tipo, a vida dos seus gatos ou a literatura? Não vamos chegar eu pensei em gatos, mas assim... A gente não vai chegar nesse ponto aqui nesse podcast. Mas a gente vai fazer a caixinha de pergunta antes, provavelmente. Isso aí, gente. Fechamos? Fechamos. Boa semana pra vocês. E se cuidem que as coisas estão bem, bem ruins aí, gente. Usem máscara, por favor. E leiam livros felizes. Como os que a gente indicou aqui. Todos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.